Depois. Boa tarde, galera. Vamos começar a palestra aqui. O título da palestra é Sua App na Cloud do jeito certo. Hoje eu vou falar um pouco sobre boas práticas de rodar uma aplicação no ambiente de Cloud Computing. Primeiro, quem sou eu? Eu sou o Tarsis Azevedo, eu trabalho na Globo.com há 4 anos, quase 5. E está aqui uns contatos, se vocês quiserem entrar em contato aí. Antes de começar a falar sobre as boas práticas e tal, vamos falar um pouco, contar uma história, né? Em algum portal aí web, que eu não sei qual, mas alguma galera aí, as máquinas e o ambiente de infraestrutura, ele era dividido assim. Cada produto desse portal tinha um set de máquinas específico, máquinas físicas, e o deploy acontecia em cada uma dessas máquinas físicas. Então, quando o G1 fazia um deploy, ia para essas máquinas específicas e os outros produtos igualmente. O pessoal começou a ver que essas máquinas não escalavam, né? Você tem que ter espaço, tem que ter energia. A gente começou a virtualizar as máquinas físicas para poder ganhar mais e usar melhor essas máquinas, né? E aí o deploy continuou assim. Só que isso não era o suficiente, porque você ainda tinha um contato muito grande com a máquina física, né, com a máquina virtual. Ainda tinha máquinas virtuais específicas para cada produto, e isso também não estava escalando, a gente precisava aumentar, a demanda da Globo estava aumentando, e o nosso data center não estava aumentando. Então a gente precisava melhorar isso. E aí nasceu uma iniciativa na Globo para criar um ambiente de cloud computing. Né? E falar um pouco sobre o que é Cloud Computing. Alguém trabalha num ambiente desse, de cloud? Fazendo, maneiro. Muita gente pensa que Cloud Computing é máquina virtual, é container e etc. Não é nada disso. Cloud Computing é uma cultura. É uma cultura porque você pode ter Cloud Computing com 2 máquinas físicas, com máquina virtual, cheio de container. É uma cultura onde você parte do princípio de que a sua infraestrutura vai ser totalmente automatizada. E aí você trabalha nesse princípio. Você tem que criar automaticamente redes, liberar acesso dessas redes automaticamente. A sua aplicação tem que ir muito mais rápido para a produção. Então é uma cultura e cultura demora a mudar. Baseado nessa cultura, um pessoal de uma empresa pequena aí, sei lá, acho que ninguém conhece o Heroku, criou um manifesto chamado 12 Factor App, e, como está no título aí, ele tem 12 passos para você criar a sua aplicação para rodar num ambiente de cloud computing, baseado na experiência deles. E esse manifesto é seguido por algumas empresas pequenas aí, o OpenShift da Red Hat, tem o Heroku, esses 2 caras de cima, o Daisy e o Flynn, são caras open source também, PS open source. E tem um outro cara muito foda aí que segue isso, que é o Tsuru, que é um produto da Globo.com, que eu trabalho. Hoje eu sou desenvolvedor desse cara. Esse cara é um PAS, para automatizar o deploy e deixar muito mais fácil. Não vou falar especificamente dele hoje, só estou deixando aqui para vocês conhecerem. E depois da palestra de tarde eu vou estar no stand da Python Brasil. Quem quiser conversar sobre o Tsuru, ver como é que funciona, a gente vai estar lá para apresentar ele melhor. Vou falar um pouco desse amorzinho aí que é o 12 Factor App. Esse cara, como eu disse, define 12 passos. E o primeiro passo é que a sua aplicação tem que ter um code base único. Então, a sua aplicação ela precisa ter um code base que vai rodar em todos os ambientes até produção. E esse code base tem que ser igual. A experiência da Globo.com era que a gente tinha um código que rodava em produção, teoricamente, mas durante o deploy esse código era modificado de várias formas para poder rodar em cada ambiente desse. Então, para rodar na máquina local você tinha que fazer várias coisas, para rodar no ambiente de staging
Você tinha que trocar várias configurações, inserir vários códigos, em produção a mesma coisa. Isso causa um problema muito grande, e no ambiente Cloud Computing, onde você não sabe onde seu código está rodando, nem a máquina, nem o ambiente, seu código tem que estar preparado para rodar em qualquer lugar igual. Por isso que o Único Codebase é importante. O outro passo é o seguinte, é a declaração de dependência. O que isso quer dizer? Quando você não tem um ambiente de cloud, você conhece as suas máquinas muito bem. Você sabe, eu tenho a máquina 1, 2 e 3 que roda o meu produto. Então eu vou lá e instalo tudo que o meu produto precisa. Eu instalo o Nginx na mão, eu instalo pacotes do sistema operacional que o meu produto precisa e etc. No ambiente de cloud, você não sabe onde isso está rodando. Você não conhece a máquina. A máquina não é mais sua. A máquina é da cloud. Então você precisa declarar explicitamente essas dependências. Como é que você faz isso? Quem já usou o Heroku sabe que o Heroku segue uma série de padrões. Então, quando você tem, num projeto Python, por exemplo, você tem um arquivo requirements.txt que você diz os pacotes que você quer instalar. Só que o Heroku, até onde eu sei, não permite você instalar dependências de sistema operacional, por exemplo. Então, você depende das paradas que estão funcionando lá. No Tsuru, você consegue declarar explicitamente os pacotes do sistema operacional que você precisa instalar. Então, se você precisa instalar um PIO que depende de alguma coisa da máquina, você pode declarar isso explicitamente lá. O terceiro passo aí é a configuração. Como eu disse no primeiro tópico, na Globo a gente tinha umas modificações durante o deploy e muitas dessas modificações eram por causa das configurações. Então, cada ambiente tinha o seu banco de dados próprio, você tinha que configurar. Quando eu deployo para QA, o banco é tal, a senha é tal. Para produção, o banco é tal e a senha é tal. Isso é ruim porque isso não está no controle do ambiente. Assim, você não sabe exatamente onde a parada está rodando na cloud. Então, você precisa ter a configuração dentro da sua app, na verdade. Então, antes era assim, a configuração de um banco de dados no Django, eu explicitava exatamente o que eu queria para aquele ambiente. E numa Cloud Computing, eu pego da onde a minha aplicação está rodando. Então, previamente eu digo as variáveis de ambiente nessa máquina. E aí, quando a minha aplicação sobe para ela, para aquele ambiente, o ambiente de QA da cloud, o ambiente de staging da cloud, as configurações estão lá automaticamente. Isso é muito bom porque eu não preciso fazer if, eu não preciso fazer nada no meu código para poder setar a configuração certa. É só eu mandar para o ambiente que eu quero e ele vai estar rodando perfeito. Outra parada legal é que, num ambiente de Cloud Computing, você tem que ter serviços externos à sua aplicação, porque antes a sua aplicação rodava numa máquina muito robusta, muito grande, que era só para ela. Então, você instalava banco nessa máquina, você instalava o web server, tudo nessa máquina, o serviço de cache, tudo que você precisava, todos os serviços que a sua aplicação precisava, você instalava nessa máquina. E no ambiente de Cloud Computing, as máquinas são menores, menos robustas. Elas são feitas para rodar só a sua aplicação e você tem que consumir esses serviços externos. Através da configuração de ambiente que eu disse, através de variáveis de ambiente, você consegue plugar uma série de serviços à sua aplicação. Então, a sua aplicação roda numa máquina e você diz, quando eu subir para esse ambiente, ele vai consumir, vai se conectar nesse banco, esse serviço de e-mail, no storage e tal. Então, próximo passo aqui é a separação de fases do deploy. São 3 fases para tornar o seu código executável, quando você faz deploy para um ambiente de Cloud Computing. O primeiro passo é o build, onde você pega esse código e vendoriza todas as dependências que eu listei explicitamente na minha aplicação. Então, eu pego esse código, baixo todos os pacotes que a minha aplicação precisa, baixo tudo que o meu sistema operacional precisa. E aí, gero um pacote disso. Depois disso, você tem o release, onde eu pego tudo isso e monto o ambiente de verdade onde a aplicação vai rodar, injetando as configurações e tudo mais. E aí,
logo depois você tem o runtime, onde eu pego tudo isso que eu injetei, tudo isso que eu configurei e boto para rodar. Boto para rodar em algum lugar, onde os desenvolvedores não têm controle. Essas fases, elas são divididas em build e release. São onde o desenvolvedor tem controle, que é onde ele lista as dependências, onde ele lista tudo que ele precisa, e o runtime fica a cargo da cloud. Esse runtime, ele é usado pela cloud para manter a sua aplicação no ar quando acontece algum problema. Então, ou se eu preciso mudar a aplicação de lugar dentro do data center, por exemplo, ou se um lado do meu data center caiu, a cloud automaticamente vai pegar esse runtime gerado através dessas fases e rodar em outro lugar para que ele fique lá em pé e a sua aplicação não caia. Então, isso é importante, essas fases serem bem definidas, para você não ter downtime na sua aplicação. Logo depois a gente tem os processos da aplicação. No ambiente onde você conhece suas máquinas, você sabe onde elas estão rodando, você consegue usar seus processos com seção na memória, usando o file system da máquina e etc. Porque você conhece ali onde ela está rodando. No ambiente de cloud computing, você não sabe onde está rodando. Então, e você não tem segurança de que aquela máquina vai ser sempre a máquina que a sua aplicação vai estar funcionando. Então, é muito indicado não usar seção na memória, nem acessar direto o file system. Na Globo, a gente subiu agora um projeto do Fórum do Tech Tudo. A gente tirou ele de uma infra física e acabou subindo ele para o ambiente do Tsuru. E a gente teve infinitos problemas por causa dessas duas coisas aqui. Quando ele fazia login, ele gravava esse login na memória, e ele usava muito file system para gerar as páginas dele. A gente teve um trabalho aí de uns 2 meses e pouco para mudar essa aplicação toda do paradigma antigo, que era máquina física, para o paradigma novo de cloud computing. Outra coisa importante você não tem controle também das portas onde a sua aplicação está rodando. Então você depende das portas que o ambiente vai te proporcionar para rodar cada processo da sua aplicação. Esse é um ponto muito importante no ambiente de cloud, porque é o que a galera mais procura quando você monta esse ambiente de cloud. É você poder escalar muito facilmente a sua aplicação. Certo? Então, você precisa que a sua aplicação seja desenvolvida de um modo que a cloud consiga escalar ela dinamicamente. Cada processo da sua aplicação tem que ser independente. Então, por isso você não pode usar seção na memória, etc. E a sua aplicação nunca vai entrar em background, ela vai estar sempre foreground, ela não vai mexer em PID, nada disso. E a cloud vai ser responsável por manter a sua aplicação em pé. O que isso quer dizer? Todo problema que você tiver na sua cloud, a própria cloud que vai arrumar. Então, no Tsuru a gente tem vários mecanismos para poder cuidar disso. A gente tem auto-healing da sua aplicação e tem auto-healing das próprias máquinas da cloud. Então, quando um lado cai do data center, eu consigo manter tudo em pé do outro lado ou em outro lugar através desse healing. Isso já aconteceu algumas vezes e foi muito importante ter. Esse caos é o que eu acabei de dizer. Pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer. Seu switch pode pegar fogo, uma máquina pode explodir, alguém pode invadir um lado do data center. Então, a sua aplicação ela tem que estar preparada para lidar com esses problemas, que esses problemas acontecem. Hoje, as aplicações não estão preparadas porque nós, desenvolvedores aqui, não vemos esse problema. Simplesmente a gente coloca lá e tem um cara de infra que mantém isso tudo funcionando e segura a barra para a gente. A sua aplicação também ela tem que respeitar os sinais que o SO manda para ela poder, quando eu falar para ela, olha, eu vou precisar mover você de lugar, então termina aí o que você está fazendo, que eu vou tirar você daqui. Hoje a gente não trata isso direito, e as aplicações que rodam nesse ambiente, elas precisam tratar. Outra coisa importante é que no ambiente de cloud, depois de tudo isso que eu disse,
a gente ganha um ponto, uma vantagem, que os ambientes são muito parecidos. Então, eu consigo ter um ambiente muito igual na minha máquina, e na máquina de produção, e na máquina de QA, e em qualquer ambiente que eu tenho nessa cloud. Outros pontos importantes é que, através disso, eu consigo diminuir o tempo de deploy de semanas para dias ou até minutos. Na Globo, a gente fez um estudo de aplicações que não usavam Tsuru e passaram a usar. O tempo de deploy de uma feature pronta. Então, o dev a gente acabou de desenvolver e quer colocar em produção. Esse tempo era de, sei lá, 3, 4 dias, 5 dias, até mais. E com o Tsuru a gente conseguiu diminuir esse tempo para 2 minutos, que é o tempo do cara subir a feature dele para produção no ar, para qualquer um usar. Então, isso é muito importante, você ganha time to market, né? Você consegue lançar a sua aplicação muito rápido. Aqui a gente também tem muito mais controle sobre o deploy da aplicação, então tudo está na nossa mão, a gente tem muito mais responsabilidade, mas ganha muito mais com isso. E os ambientes de dev e prod são iguais também. Outra parte importante é o tratamento de log. Antes, a gente, como tinha as máquinas, e essas máquinas eram muito robustas e tal, a gente podia gravar log no arquivo, se tivesse alguma dúvida, ia lá, consumia esse log e depois apagava, enfim, ou deixava lá. No ambiente de cloud, você precisa que esse log esteja num lugar central para poder ter acesso a ele, porque você não tem mais a máquina, você não tem mais isso em lugar nenhum. Então, a sua aplicação precisa mandar os logs para o stdout, sempre por stdout, e a Cloud Computing, a cloud ela é responsável por pegar esse dado, esse log no stdout e std e gravar isso em algum lugar para você ter acesso. Outra parte importante, o último passo, na verdade, são os processos administrativos que você tem que rodar numa cloud, na sua aplicação. Esses processos são o quê? Migração de banco, geração de estático, ou você quer acessar o ambiente da sua aplicação para rodar alguma coisa e tal. Antes você precisava acessar a máquina, saber o SSH da máquina e tudo mais. E quando você tem essa cloud, você não tem mais a máquina, a gente precisa te dar o acesso a ela, e ela vai rodar no mesmo ambiente igual da onde você está acessando. Esse slide aqui era para eu fazer uma demonstração, só que a internet do Fizzly me deu uma banda aí, e eu não consegui configurar direito o ambiente, eu não consegui terminar de fazer tudo. Mas eu juro para vocês que funciona. Tá? Quem quiser conhecer melhor o Tsuru, ou ver essa demonstração, a gente vai estar no stand da Python Brasil, lá fora, na área de comunidades. Ou pode me procurar também, me mandar e-mail. Eu peço desculpas realmente porque não deu tempo de configurar isso. Esses são links importantes sobre tudo isso que eu falei. Tem o site do 12 Factor App, ele explica um pouco melhor as coisas que eu disse aqui. E tem aqui o código do GitHub do Tsuru, para quem quiser conhecer melhor o projeto, é totalmente open source. A gente trabalha para que ele seja cada vez melhor e seja cada vez mais fácil de usar e instalar. E aqui tem um post do Heroku sobre arquitetura de aplicações na nuvem. Esses são os meus contatos, para quem quiser entrar em contato aí de novo. Enfim, e é isso. Obrigado. Tem pergunta? Se alguém ficou com alguma dúvida ou não. Tem brinde para pergunta. Se não tem, é isso. Então é isso, gente. Obrigado.